RCV Notícias. Ora, viva, boa noite, são já 19 horas. Vamos ao jornal a esta hora, mas antes os títulos da atualidade. Estado de Cabo Verde deve 9,5 milhões de euros à ACV Interilhas pela concessão de transporte público marítimo de passageiros e mercadorias. Segundo uma nota do Grupo ETA, a comunicação surge na sequência dos constrangimentos no serviço público de transporte marítimo de passageiros e de cargas no país. António Monteiro, deputado da UCIT, classifica de vergonhoso o processo que conduziu hoje à suspensão de mandato do deputado Amadeu Oliveira. Monteiro diz mesmo que o processo é todo ele baseado numa dose muito forte de mentiras. A suspensão do mandato do deputado Amadeu Oliveira não é uma questão de justiça, e sim de perseguição e vingança. A consideração é do advogado Germano Almeida, à margem da palestra sobre o estado da justiça, o caso Amadeu Oliveira, que decorre neste momento no Centro Cultural do Mindelo. Chefes de Estado cabo-verdiano e português encaram a visita de José Maria Neves a Portugal como histórica pela nova ordem mundial que emerge e sublinham a cooperação que cobre todos os setores entre os dois países. Presidente guineense Umaru Sissoko Embalo anuncia entendimento com junta militar na Guiné-Conakry. Uma ótima noite aos ouvintes da RCV. A vossa atenção para o jornal a esta hora. A dívida do Estado cabo-verdiano à empresa CV Interilhas, concessionária do Serviço Público de Transporte Marítimo de Passageiros e de Carga, ascende a 9,5 milhões de euros, acumulando-se desde 2019, divulgou hoje o Grupo ETA em comunicado. O grupo português, que detém 51% da CV Interilhas, concessionária daquele serviço público desde agosto de 2019, após concurso público internacional, recorda que nos termos da concessão estão consagrados direitos e obrigações para ambas as partes que devem ser integralmente cumpridos, de forma a que a concessionária possa investir na qualidade dos serviços de mobilidade que presta, de forma a que a oferta existente responda na íntegra às necessidades dos passageiros e ao respectivo conforto e bem-estar. Lê-se no comunicado que o Grupo ETA explica surgiu na sequência dos constrangimentos no serviço público de transporte marítimo de passageiros e de carga, quando a concessionária teve 3 dos 5 navios da frota em doca este mês, situação que admitiu ter afetado viagens de centenas de passageiros que tiveram de ser reprogramadas. O comunicado esclarece que o concedente se encontra em incumprimento das suas obrigações financeiras desde o início da concessão em 2019, a ponto de, atualmente, a elevada dívida acumulada à CV Interilhas ascender já a 9,5 milhões de euros. No que respeita ao navio Chiquinho BL, para que este possa servir a rota São Nicolau, é necessário ultrapassar os inúmeros constrangimentos burocráticos que têm sido levantados constantemente à CV Interilhas para que este serviço se torne uma realidade. Somente isso, diz o Grupo ET. O grupo afirma ainda que, através da CV Interilhas, mantém o seu compromisso para com a população cabo-verdiana e continuará a cooperar de forma estreita com o Estado cabo-verdiano, a fim de continuar a cumprir aquela que é a sua missão. Cabo Verde e Portugal têm muito de passado comum, construído na fraternidade e permanente cooperação, mas têm muito futuro à frente a percorrer. Foi com base neste espírito que Marcelo Rebelo de Sousa recebeu na manhã de hoje, no Palácio de Belém, José Maria Neves. Os dois presidentes encaram esta primeira visita oficial como histórica pela nova ordem mundial que emerge e sublinham a cooperação que cobre todos os setores entre os dois países. Pormenores com o enviado especial da RTC, o jornalista Jefferson Gomes. José Maria Neves começou a visita de Estado com honras militares na Praça do Império, onde se entoaram também os hinos dos dois países. Seguiu-se a deposição de uma coroa de flores no túmulo de Camões, no Mosteiro dos Jerónimos. Seguidamente, o Presidente da República foi recebido no Palácio de Belém por Marcelo Rebelo de Sousa, que começou por realçar os laços que unem Cabo Verde e Portugal e que não se cingem aos dois territórios.
uma alusão direta às duas diásporas em países terceiros. Tem muito de passado comum, construído na nossa fraternidade e permanente cooperação, mas tem muito futuro à frente para andar. Muito passado comum. É recordar, para além do papel único das comunidades, a sobreposição das duas diásporas no mundo. E como têm trabalhado em conjunto, mesmo perante países terceiros. Não é um, nem dois, nem três casos em que isso acontece. É passado comum na cooperação a todos os níveis, no programa estratégico definido com o horizonte 2026 e cobre todos os setores da vida das nossas sociedades. Todos, rigorosamente todos. Por seu lado, o Presidente da República, José Maria Neves, falou em relações fortes de consanguinidade que também vão além dos dois territórios e insistiu na ideia da excelência da relação entre Cabo Verde e Portugal. Aliás, sublinhou que o desenvolvimento de Cabo Verde é muito devido ao contributo de Portugal. Nós temos que comemorar o passado desta cooperação que tem sido excelente. Portugal é um país amigo, é um país cúmplice, é um país participante do desenvolvimento de Cabo Verde. Cabo Verde é o que é hoje graças ao enorme contributo de Portugal. E tenho insistido que estas relações são excelentes e que ultrapassam de longe os dados quantitativos que de vez em quando apresentamos por altura das cimeiras ou dos nossos encontros. Há muitos aspectos intangíveis desta cooperação. Mas a visita de Estado do Presidente José Maria Neves a Portugal é ainda histórica, no dizer de Marcelo Rebelo de Sousa, pelo contexto da nova ordem mundial a emergir devido à guerra na Ucrânia. Esta visita, à sua maneira, promete ser uma visita histórica, não só porque o mundo atravessa um período complexo de viragem, de contornos ainda não definidos, mas perante a qual nós partilhamos os mesmos princípios. Defendemos os direitos humanos, defendemos o direito internacional, defendemos a Carta das Nações Unidas, defendemos as organizações internacionais, defendemos a resolução pacífica dos conflitos, condenamos os atentados à soberania dos Estados. O momento é complexo na correlação de forças a nível mundial e, por isso, afirma Marcelo Rebelo de Sousa, com atenções mais do que nunca às posições de Portugal e de Cabo Verde no Atlântico. José Maria Neves pauta pela convergência de posição com Portugal na defesa do direito internacional e afirma que os dois países têm de reposicionar-se perante a nova ordem mundial emergente. Cabo Verde, enquanto pequeno Estado, defende o direito internacional, defende a soberania dos Estados, o respeito pela integridade territorial dos Estados, a solução negociada dos conflitos e, portanto, Cabo Verde defende a paz, o escrupuloso respeito pelo direito internacional e, nesse sentido, também há uma forte convergência. E, na linha das novidades, temos que ter consciência que os nossos países têm de poder reposicionar-se nesta nova ordem mundial em formação. E temos de ter a inteligência suficiente para fazer isso. A visita é, portanto, para o Presidente da República, uma oportunidade para a troca de ideias e para se conversar sobre as perspectivas de futuro. E o Presidente da República, José Maria Neves, saudou hoje, na visita que fez à sede da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, os fundadores da organização e definiu a organização como uma comunidade de povos. Quero expressar o contentamento da República de Cabo Verde pelos ganhos que temos conseguido. Esta organização é relativamente jovem, mas já conseguiu fazer um bom percurso. Um caminho que de muitos quilómetros começa por um primeiro passo e nós já demos muitos passos significativos nesta caminhada de muitos quilómetros e recentemente com a aprovação do acordo de mobilidade no espaço da CPLP demos mais um passo no sentido da transformação da CPLP numa comunidade de povos, salientou. Este acordo, destacou, é muito importante para a consolidação da comunidade e para o enriquecimento do nosso caminho futuro.
José Maria Neves, que hoje iniciou a sua primeira visita de Estado a Portugal, na qualidade de Presidente da República, reiterou que são as pessoas que constroem as instituições e são as pessoas que conseguem trazer o futuro que nós sonhamos para os nossos países. Trata-se, vincou, de construir um futuro muito melhor e de mais prosperidade, de mais modernidade, com mais oportunidades para todos os membros da CPLP. Amanhã, sexta-feira, juntamente com Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente cabo-verdiano participará no diálogo entre presidentes no âmbito da edição de 2022 do Fórum Euráfrica, um diálogo global promovido anualmente pelo Conselho da Diáspora Portuguesa para estreitar os laços entre a Europa e a África. 19h10, Jornal da Noite da RCV. A UCIT, através do deputado António Monteiro, classifica de vergonhoso o processo que conduziu hoje à suspensão do mandato do deputado Amadeu Oliveira. O processo é todo ele baseado numa dose muito forte de mentiras, acrescenta. Pormenores com o jornalista Arnaldo Borges. António Monteiro conta que a UCIT olha de forma negativa tudo o que aconteceu durante o debate parlamentar sobre o processo, com manipulação da realidade, sobretudo pelos responsáveis do MPD, para que se chegasse à decisão que se tomou. E nessa altura, a UCIT não tem outra saída que não se conformar com a decisão do Parlamento, mas fica a vergonha, sublinha. Foi um dia para a Casa Parlamentar vergonhoso, em que a mentira acabou por vir ao de cima e suplantar a verdade, e onde iniciamos uma era completamente diferente a partir de hoje na Casa Parlamentar, onde já não valerá a pena discutir-se a questão nem da imunidade, nem do levantamento do mandato. Diante da nova realidade, a UCIT conclui que os deputados de hoje e do futuro estarão sob ameaça. A partir de qualquer situação, terão a possibilidade de serem presos sem serem ouvidos, de serem presos preventivamente, sem possibilidade de recorrerem às leis e à justiça neste país, só porque alguém entende que ele, o deputado Amadeu, neste caso concreto, Oliveira, é incômodo ao Parlamento cabo-verdiano, é uma pessoa que pode sacudir o Parlamento e convém manter-lhe longe do Parlamento e, acima de tudo, nos calabouços da Ribeirinha, em São Vicente, para não só dar lição àqueles que pretendem apontar o dedo a qualquer situação do Estado que esteja mal, mas, acima de tudo, fazer com que alguém com capacidade pense duas vezes antes de falar. Por esses motivos, António Monteiro não tem dúvidas, o exercício da democracia está ameaçado e fragilizado. Sem sombra de dúvidas, o serviço da democracia ficou hoje abalado. Porquê? Porque houve muita montagem, muitas inverdades para se chegar no ponto que hoje se chegou. O povo fez uma escolha, porque se o povo não quisesse que o deputado Amadeu Oliveira participasse na Casa Parlamentar enquanto deputado, o povo de São Vicente não teria votado nele. Era o quarto da lista. O povo votou nele. O Poder Judicial entendeu que era imperativo retirar o deputado da UCIT no Parlamento cabo-verdiano para o colocar com a boca fechada na cadeia da Ribeirinha. Isto, em democracia, é inadmissível. O CID indignada com o processo que conduziu à suspensão de mandato do deputado Amadeu Oliveira. E a suspensão do mandato do deputado Amadeu Oliveira não é uma questão de justiça, e sim de perseguição e vingança. A consideração é do advogado Germano Almeida, à margem da palestra sobre o estado da justiça, o caso Amadeu Oliveira, que decorre neste momento no Centro Cultural do Mindelo. Pormenores com o jornalista Albertino Brito. Falando para a imprensa antes da palestra sobre o estado da justiça, o caso Amadeu Oliveira, Germano Almeida diz que ele e muitos amigos acreditavam que, em última instância, a Assembleia Nacional acabaria
por ter o bom senso de não retirar a imunidade ao deputado. Eu nunca acreditei. A forma como começou, a forma como o Presidente da Assembleia, no dia 13 de janeiro, falou da questão, eu disse, de facto, há uma ideia de perseguição ao Amadeu. O problema é que nós não estamos numa questão de justiça, estamos numa questão de perseguição, de vingança. E isto é que magoa, na medida em que a instituição máxima do poder do Estado procede desta maneira. Mas podiam ter emendado a mão hoje. Pelo contrário, o que se ouviu da parte do deputado do MPD foi como se fosse uma vingança, como se o Amadeu fosse um terrorista que fosse preciso abater. E, efetivamente, isto é extremamente lamentável que no Estado de Cabo Verde independente, Cabo Verde democrático, como a gente pretende, se façam coisas dessas, porque, digamos, fizeram tudo menos aplicar direito, menos aplicar justiça. E nestas circunstâncias já não há a quem recorrer, acrescenta Germano Almeida. Eu aqui venho falar da necessidade de o Presidente da República, neste momento, ter que tomar uma posição sobre essa questão, porque, afinal das contas, é o mais alto Estado da Nação. Mas, em termos normais, se nós insistirmos na separação dos três poderes, não há nada a fazer. Agora, a questão é que o Presidente tem mais poderes do que está na Constituição. O Presidente pode falar. O Presidente, até agora, tem vindo a insistir, escrevi uma carta aberta, escrevi inclusivamente uma carta aberta a Deus. Deus eu sei que não fala, mas o Presidente pode falar e ele não disse nada. Eu espero que desta vez, diante desta violência, ele diga alguma coisa. A suspensão do mandato do deputado Amadeu Oliveira não é uma questão de justiça e sim de perseguição e vingança. Palavras do advogado Germano Almeida à margem da palestra sobre o estado da justiça, o caso Amadeu Oliveira, que decorre neste momento no Centro Cultural do Mindelo, em São Vicente. Portanto, o Parlamento votou suspensão de mandato do deputado Amadeu Oliveira. O projeto de resolução foi votado no início da tarde de hoje. Ouvimos assim a reação de António Monteiro, deputado da UCIT, e também do advogado Germano Almeida, à margem de uma palestra que acontece neste momento sobre o estado da justiça, o caso Amadeu Oliveira. E os deputados aprovaram também quase na totalidade o Dia Nacional de Talaia Baixo, a 1 de fevereiro. Aprovaram também esta manhã no Parlamento a proposta para alargar a comissão de inquérito sobre a TACV por mais 3 meses. Vamos atualizar agora os dados da Covid-19. Cabo Verde registrou nas últimas 24 horas mais 12 casos positivos, de um total de 578 amostras analisadas nos laboratórios do país, com uma taxa de positividade de 2,1%. Dos 12 infectados, foram detectados 6 casos positivos na Praia, 2 em São Miguel. São Vicente, Sal, Boa Vista e Maio registraram apenas um caso positivo. Há também um registro de 32 recuperados. Nesta altura, o país registra um total de 86 casos ativos. Mais de uma centena de pessoas das localidades de Corda, Chã de Matos, Esponjeiro, Linde Corvo, Campainha de Lagoa e Lagoa participaram esta quinta-feira numa feira de saúde na Escola de Lagoa, uma iniciativa envolvendo a região sanitária de Santo Antão, a Associação Unidos na luta contra o cancro, em parceria com a Associação Cabo-Verdiana de Luta contra o Cancro e a Câmara Municipal da Ribeira Grande. Uma reportagem do Augusto Oliveira. A ideia, segundo a coordenadora da feira, enfermeira Diva Medina, é levar a saúde às comunidades distantes e, sendo Lagoa do Planalto Leste uma dessas zonas longínquas, o objetivo da feira era o de reunir o maior número de pessoas de outros povoados. Foi feito um trabalho de terreno, casa a casa. Nós, agente comunitário, já há alguns dias de fazer esse trabalho de terreno para não poder atingir nosso objetivo. Para não tivesse esse grande número de população que ganhasse que não tituí ali, 100 e tal pessoas inscritos. Além de que os inscritos, parecem mais alguns que perguntam se ainda era possível estar presente na atividade. Claro, nos portas sempre aberto tudo quem precisar de fazer nosso despiste, que é nosso objetivo. Durante a feira foram realizados rastreios de cancro da mama, colo do útero e próstata. Dr. Ernesto Rocha fala da importância dessas ações como forma de se dar combate a essas doenças. Já não fizemos na semana passada um ateliê
e que foi, para mim, tive bom sucesso, com as intervenções de pessoas sobre o cancro, e não tinha já projetado estes rastreios de cancro nas comunidades da Planalto Leste. Hoje ali na Lagoa, amanhã não tive a estar na Pico da Cruz e depois da manhã na Água das Caldeiras. Pronto, é o que a gente pode fazer e numa luta persistente doia-se a gente diminuir a incidência de cancro, também diminuir a mortalidade dos óbitos por cancro. É uma luta às vezes, assim, a dizer, de formiguinha, mas não saber que é possível com esse tipo de ações diminuir cancro. A Feira de Saúde contou com a parceria da Câmara Municipal da Ribeira Grande. Para o vereador da Saúde, Rui Silva, esta é uma oportunidade para as pessoas das comunidades terem acesso a esses tipos de cuidados. Já foi feito várias atividades, onde a Câmara sempre teve como parceiro, e neste momento notei na Lagoa, que é uma comunidade um bocadinho encravada, uma comunidade que, em termos de acesso à saúde, tem equipas de saúde que também periodicamente, e essa é uma oportunidade que a população tem de ter acesso a este tipo de cuidados, como rastreio de câncer da mama, de câncer colo uterino, câncer de próstata, e nós estamos extremamente satisfeitos com essa aderência de população de Lagoa e arredor, já essa atividade, principalmente da parte dos homens. Localidade de Lagoa do Planalto Leste acolhe Feira de Saúde, com destaque para rastreio de cancro da mama, colo do útero e próstata. Augusto Oliveira. Centro Social SOS ministra formações a representantes das associações comunitárias de vários bairros periféricos de São Vicente. Hoje, o centro entregou os certificados aos formandos em gestão de projetos, liderança e governação, associativismo, mobilização social, parceria e recursos. Pormenores com a jornalista Milo Rodrigues. As formações foram ministradas dentro do programa de reforço familiar que o Centro SOS do Mindelo tem em curso e que prevê o empoderamento económico das famílias através da capacitação parental e das comunidades, explica a Graça Gomes, diretora do Centro SOS do Mindelo. O projeto prevê duas áreas bem distintas, a capacitação para o cuidado, ao mesmo tempo também que trabalha o empoderamento económico da família. Daí que as associações deverão estar, portanto, com todas as ferramentas e os conhecimentos para acompanhar essa dinâmica que se pretende rumo a resultados também em 2024. Estas atividades decorrem em parceria com as associações comunitárias de Ribeira Bote, Monte Sossego, Fonte Felipe e Ribeirinha. O projeto prevê o equipamento para que as associações possam ter também as condições de trabalhar, também alguns outros materiais para criar uma própria dinâmica dentro da comunidade, promovendo o voluntariado com questões ambientais. Portanto, é um projeto íntegro com muitas atividades e que pretende realmente trabalhar a família no seu todo e capacitar principalmente as comunidades através das associações para que a comunidade tenha sempre um suporte e possa desenvolver normalmente. Ao todo, ao longo dos próximos meses, o Centro propõe-se a realizar várias outras formações em agricultura, transformação alimentar e saboaria, beneficiando cerca de 200 famílias. Porque também o projeto prevê suporte para a iniciação de pequenos negócios. Vamos ter a área agrícola, já temos uma estufa, iremos ter duas estufas, brevemente uma segunda, e onde a família poderá aprender desde o início como cultivar, como combater pragas. Temos uma outra área que é a transformação alimentar e que prevemos, portanto, trabalhar desde vegetais, desde a carne ao pescado. Estamos a fabricar sabão natural, já temos famílias que desde 2020 receberam formação. Tivemos agora, e vamos entregar agora também certificados a um grupo de 6 a 7 famílias, penso eu, se não me engano, que receberam uma outra formação prática dada por uma família que já tinha recebido formação. São projetos para o qual o Centro conta com um financiamento do Fundo Público Alemão, conseguido através da sua congênere, as aldeias SOS Alemanha, de perto de 60 mil contos. O Centro SOS do Mindelo acolhe neste momento 80 crianças, 35 na creche e outras 45 entre 6 e 16 anos, que frequentam o centro diariamente em atividades ludopedagógicas ou de ocupação de tempos livres. São já 19 horas e 24 minutos. O vice-primeiro-ministro
Olavo Correia inaugurou hoje as obras de reabilitação do Estádio Municipal 25 de Julho, no município de Santa Cruz. As obras estão orçadas em cerca de 120 mil contos, dos quais 90 mil são do orçamento municipal e 30 mil contos da FIFA no âmbito do projeto Forest. Quero aqui realçar o forte compromisso do Governo com a infraestruturação desportiva do país, por ser um dos eixos do desenvolvimento do desporto cabo-verdiano, mas também para garantir a massificação de infraestruturas de qualidade, para potenciar os talentos, para potenciar os atletas e para aumentar a prática do desporto em Cabo Verde e da atividade física em cada concelho do país. Esse é um estado de futebol que vai servir não só ao concelho de Santa Cruz, mas toda a região imponente de Santiago Norte, cujos jovens ganham hoje uma infraestrutura de qualidade. Uma infraestrutura que irá beneficiar o município de Santa Cruz, afirma Carlos Silva, a presidente da Câmara Municipal. Não pode registrar ali, mas corrida bem lento. É uma corrida devagar, mas hoje não está ali. E num contexto difícil, de secas prolongadas, de pandemia e de guerra na Europa, onde que Cabo Verde, onde que as países que mais sofrem, não acaba com acelera essa corrida. E hoje não está ali, está entrega Santa Cruz e região norte, Ilha de Santiago e Cabo Verde, essa infraestrutura desportiva. E essa obra é prova de que nós é capaz de conseguir outras áreas, outros desafios. Inauguração, portanto, do Estádio Municipal 25 de Julho, no município de Santa Cruz. São Lourenço dos Órgãos já tem 100% de cobertura da televisão digital terrestre. O novo centro emissor, na localidade da Chada Costa, permite aos moradores desta comunidade e de outras zonas sombras estarem conectados ao país e ao resto do mundo através do sinal TDT. O momento foi presenciado pelo secretário Lourenço Lopes, que ofereceu box às famílias daquela região. Reportagem da Zuleika Semedo. Foi com alegria estampada no rosto e muita expectativa que os moradores de Achada Costa, Levada e Órgãos Pequeno receberam o sinal da televisão digital que, devido à área de sombra, não chegava a essas localidades e dificultava a vida da população. Que nós vamos tapar tudo canel, tudo não tapar um pouco. Hoje se empanha amanhã tapar que luto. Assim para acompanhar tudo canel. Muito sabe, contente, porque há muitos tempos que nunca estou a nada. Tudo que as campanhas que não tinha gana de olhar, nunca estou. Nada, cataporce. Mas gosto para frente, tudo enquanto que dá na televisão, já não estou indo, fico muito contente, muito obrigado por tudo que nós estamos. O secretário de Estado adjunto do primeiro-ministro mostra-se satisfeito com a taxa de 100% de cobertura em São Lourenço dos Órgãos e fala em investimentos no setor no valor de 1.600.000 contos. No Pôde Satapapia, de cerca de 98% de população de Ilha de Santiago que tem acesso a sinais de televisão. E a nível nacional, no Pôde Papia, em média, cerca de 97% de população de Cabo Verde com acesso a sinais de televisão. Por exemplo, já nas próximas semanas, também no Tastana Santo Antão, sobretudo no Concelho de Porto Novo, naquela zona importante de Ribeira das Patas, para também testemunha a recepção de sinais de televisão. Já o autarca Carlos Vasconcelos ressaltou a importância deste investimento. Lá vão quase 1 ano e meio que essa comunidade de Órgãos Pequenos levada, só com problema de televisão, de sinal de televisão ali no município. E hoje a situação se resolveu e nos com grande satisfação, quer a mim como presidente de Câmara, quer a comunidade de São Lourenço dos Órgãos, e nesse caso de órgãos pequenos, para MOD e televisão, nós com importância de comunicação, de informação na nossa sociedade. O presidente da Cabo Verde Broadcast, Luís Ramos, assegura que o próximo desafio é colmatar a falta de sinal da TRT nas zonas sombras de São Salvador do Mundo e Santa Catarina. Na Santiago, neste momento, nós estamos a resolver um problema que na zona de Junco, que foi criado, houve problema de energia elétrica. Neste momento, está querendo construir um novo centro
para tentar colmar aquela dificuldade que foi criada com o problema de energia elétrica. E também nós temos zonas no interior de Santa Catarina, uma pequena zona que antes não havia eletricidade, que agora já a eletricidade não está tentando resolver. Para ficar sempre a cobertura sempre mais ou menos próximo de 100% na Ilha de Santiago. Lourenço Lopes e sua comitiva visitaram o novo centro emissor dos órgãos e entregaram box às famílias para que tenham acesso a vários canais nacionais e internacionais. Uma última notícia. A artista cabo-verdiana Lucibela Freitas apresenta hoje à noite na praia o seu novo disco intitulado Amgir. O novo disco é dedicado às mulheres, principalmente às cabo-verdianas, e retrata os fatos do dia a dia, onde se refletem não apenas as suas mágoas, angústias e desafios, mas também a sua força e garra de vencer. Queres retratar mesmo histórias da mulher, mas histórias de dia a dia. Não estou a dizer que tem só histórias felizes, mas ele tem histórias tristes também, histórias de amor, porque é mesmo o cotidiano de nós a mulher, é mesmo coisas que te acontecer. Então, vamos buscar aqui as músicas, a maioria de discos que tem músicas que te falam de histórias da mulher. Amgir foi gravado e misturado entre Mindelo, Paris e Holanda e tem 12 faixas musicais de compositores como Toy Vieira, Nhala Spencer, Daia, Miquinha, Elida Almeida, Tibau Tavares e a própria Lucibela, que se estreia como compositora de 2 temas. Tem 2 de meu. Durante a pandemia vamos fazer cerca de 7 músicas. Nós selecionamos 2 ali, um morno e um coladeira. Pronto, vá lá, em as primeiras composições a sério, como pode dizer assim. Alma Gêmea e Zum Zum. A maioria dos temas são mornas e coladeiras, géneros que Lucibela Freitas diz sentir-se mais à vontade. O disco foi lançado a 3 de junho e, segundo a artista, está a ser bem recebido pelo público. Muito bom, muito bom. As pessoas mandam-me mensagem, Facebook, Instagram, amigos também, pessoas gostam de eu. Já não tocar na França, já não tocar boa parte dos discos na Antuérpia, muito bem recebido. Então já que o disco está bem recebido. Lucibela que fugiu de ser tradicional, né? Não, para além de valorizar nosso tradicional, é lá como te sentir à vontade, lá como te sentir direito. Minha ideia, minha sonho, minha objetivo é fazer uma carreira na música tradicional de Cabo Verde. O concerto na praia acontece às 21 horas de hoje no Auditório Nacional e amanhã no Mindelo, no Centro Cultural do Mindelo. Lucibela Freitas quer, nestes 2 espetáculos, receber o carinho dos cabo-verdianos. Muito esperar que está bem conchego. Minha novo disco. O último lançamento que fazer foi muito bom. Pessoas esteve presentes, dão-me força. Então, muito esperar que ali também está bem, em força, que é para não passar uma noite sabendo. A artista Lucibela Freitas a apresentar hoje ao público praense o seu novo trabalho intitulado Amgir. Uma notícia internacional no fim deste jornal. O presidente guineense Umaru Sissoko Embalo anunciou hoje que a junta militar na Guiné-Conakry se comprometeu em reduzir de 36 para 24 meses o período de transição na sequência do golpe ocorrido em setembro de 2021 naquele país. E já estamos a repor os títulos deste Jornal da Noite. Estado de Cabo Verde deve 9,5 milhões de euros à CV Interilhas para concessão de transporte público marítimo de passageiros e mercadorias. António Monteiro, deputado da UCIT, classifica de vergonhoso o processo que conduziu hoje à suspensão de mandato do deputado Amadeu Oliveira. Monteiro diz mesmo que o processo é todo ele baseado numa dose muito forte de mentiras. E a suspensão do mandato do deputado Amadeu Oliveira não é uma questão de justiça, e sim de perseguição e vingança. Palavras do advogado Germano Almeida à margem da palestra sobre o estado da justiça, o caso Amadeu Oliveira, que decorre neste momento no Centro Cultural do Mindelo. Chefes de Estado cabo-verdiano e português encaram a visita de José Maria Neves a Portugal como histórica pela nova ordem mundial que emerge e sublinham a cooperação que cobre todos os setores entre os 2 países. O presidente guineense Umaru Sissoko Embalo anuncia entendimento com junta militar na Guiné-Conakry. 19h33, edição e apresentação da Astrid Lima, em nome de toda a equipa que trabalhou para si. Queira receber os votos de uma ótima noite, um bom descanso. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile.
RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora. Não tem dúvidas. Todos nós temos dúvidas, mesmo em relação às soluções que nós encontramos. Agora, o Tribunal é que não pode ter dúvidas. Então, há que dar a possibilidade ao Tribunal para decidir... Mas porquê o Tribunal não pediu a suspensão mais tempo, decorridos apenas mais de um ano de prisão preventiva? Prisão preventiva, veja só, é importante dizer-se. A prisão preventiva, porque o Tribunal sempre manteve as razões, os pressupostos, porque determinou a prisão preventiva. Se o Dr. Amadeu quisesse que essa questão tivesse terminado há mais tempo, teria permitido que a sua ação chegasse à fase de julgamento. É isso que ele não tem permitido. É preciso que as pessoas entendam que, quando nós repudiamos a morosidade deste processo, o tempo excessivo da prisão preventiva do Dr. Amadeu, é a responsabilidade dele. É a responsabilidade dele, porque, repito, as provas fazem-se em definitivo no julgamento. Eu não acredito que o Amadeu esteja a ser perseguido. Se ele estiver a ser perseguido, ele terá a oportunidade de provar isso mesmo, não é verdade? E hoje de manhã o advogado Germano Almeida dizia que, caso a suspensão fosse autorizada, o que acabou por acontecer, o Presidente da República não poderia ficar calado. Que obrigações são essas que dão poder ao Presidente da República para tomar posição no processo, tendo em conta também a separação de poderes? Claro, o Presidente da República não pode ficar calado. Em que sentido? O Presidente da República deve dizer, não é? Como tu dirias e eu diria, de que ele espera que a justiça seja feita. Que se resolve essa questão do Dr. Amadeu para duas coisas. Retirar a mediaticidade adversa em relação ao sistema judicial cabo-verdiano e para retirar também a mediaticidade adversa, adversarial, crítica negativamente em relação ao nosso sistema político. São essas as recomendações que o Presidente da República poderá emitir. Agora é preciso dizer o seguinte: o nosso sistema não ganha quando personalidades com o crédito e o mérito, como o Dr. Germano Almeida, não tocam o essencial dessa questão. Qual é o essencial? O essencial dessa questão é um excessivo, um estender desnecessário, que põe em causa a própria consciência pública, não é? Deste processo, que é um insustentável ou inadmissível com um desnecessário mecanismo de prolongamento de um processo, evitando que o julgamento se faça. Porque o importante nessa questão é assinalar que, aliás, os próprios deputados, designadamente os deputados da UCID, são absolutamente contraditórios quando, por exemplo, pedem, não é? Pedem que não se suspenda o mandato do Dr. Amadeu Oliveira, mas ao mesmo tempo criticam o facto de ele estar quase ou mais do que um ano preso preventivamente. Portanto, se querem que o Dr. Amadeu, que essa questão chegue ao fim, têm que permitir que ele vá ao Tribunal, que isso é fundamental. João Santos, nós agradecemos a sua disponibilidade para nos ajudar a compreender as implicações e todos os meandros deste processo. Eu é que agradeço. Agradecemos muito. Boa tarde. Este jornal que já vai longo, mas penso que justifica pela urgência, portanto, também de compreendermos melhor esta questão e nós pomos então um ponto final neste jornal. Para então fecharmos, vamos recapitular os títulos das principais notícias que fizeram este jornal. Portanto, fica aqui esta notícia de que os deputados aprovaram efetivamente hoje no Parlamento o projeto de resolução relativo à suspensão do mandato do deputado Amadeu Oliveira. Ele vai agora poder responder pelos crimes em que está indiciado. Cabo Verde pretende reduzir dióxido de carbono na aviação civil em torno de 2% a partir de 2023. O Presidente da República inicia a visita hoje de 3 dias a Portugal com o reforço da cooperação na agenda.
INPS disponibiliza a partir de 1 de agosto o mecanismo de pedidos online de credencial para consultas de óptica, estomatologia, fisioterapia e exames clínicos. Já é tempo de a Polícia Judiciária ser dirigida por um inspetor de carreira. O repto lançado hoje pelo presidente da Associação Sindical dos Funcionários de Investigação Criminal da PJ, no dia em que o sindicato celebra 3 anos, uma possibilidade admitida até pela Ministra da Justiça, Joana Rosa. Novo plano de negócios da RTC vai tornar a empresa menos dependente de receitas da taxa audiovisual e de verbas do governo, afirma o PCA Policarpo Carvalho. 14 horas mais 5 minutos, é o final deste Jornal da Tarde. Pela atenção dispensada, aos nossos agradecimentos a todos. A continuação de muito boa tarde. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da